Boa noite a todos, irmãos, sejam bem-vindos a mais esta atividade do Centro Espírita Luz do Vale, hoje com a palestra pública, com exposição doutrinária, com a nossa convidada, que nos dá o prazer, palestrante do Centro Espírita Amor e Luz, de Porto Alegre, Leatrice Colli Pedroso. A palestra que nós vamos ouvir hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. E, inicialmente, então, vamos relembrar as atividades do nosso Centro Espírita Luz do Vale. Nós temos acolhimento fraterno, que acontece com agendamento prévio pelo telefone que se encontra disponível no Facebook. Evangelização nas segundas-feiras, às 18h45, de forma virtual e quinzenalmente. Momentos de preces e irradiações, segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, de forma virtual. Evangelho no Lar, domingos, das 20h30 às 21h30, junto com a UME Montenegro. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas quintas-feiras, das 19h às 20h, de forma virtual. Estudo do Livro dos Espíritos, na sequência do estudo anterior, no mesmo dia, nas quintas-feiras, das 20h às 21h. As palestras públicas no Centro Espírita, sextas-feiras, hoje, às 19h30, e a exposição acontece com palestrantes presentes na casa, ou, outras vezes, como hoje, com transmissão da palestra em tempo real. Na sequência, temos o passe e a fluidificação das águas. Nessa oportunidade, as pessoas podem entregar e receber doações também. Recebimento e repasse de doações, como alimentos não perecíveis, roupas, calçados, produto de higiene, entre outros. Esta atividade pode ser diretamente com os trabalhadores do centro ou nas sextas-feiras, no horário da palestra. E ainda temos as atividades e ações de caridade, e temos também o posto de livros para empréstimos e venda de livros. Todas as atividades virtuais estão sempre disponibilizadas nos links no grupo de WhatsApp do Centro Espírita Luz do Vale. E os telefones estão todos disponíveis no Facebook. Então, agora, passamos o início da nossa exposição doutrinária para a nossa convidada, Leatrice Colli Pedroso, renovando, que ela é palestrante do Centro Espírita Amor e Luz de Porto Alegre. É um prazer recebê-la. Muito obrigada. Muito obrigada, Salete. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos também muito bem-vindos na casa virtual que nos recebe com muito amor, com muito carinho. E eu quero iniciar essa nossa noite pedindo que a gente feche os nossos olhos, que nós respiremos profundamente e nos conectemos com os nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais deste trabalho, desta casa espírita, do nosso país e do nosso planeta tão amado. Que nós possamos todos elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao plano espiritual, ao plano cósmico, recebendo, neste momento, o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, grande amigo e irmão, da nossa Mãe Maria de Nazaré, que continua conosco neste orbe, colaborando para todo o crescimento e desenvolvimento que nós precisamos ainda, e que possamos, nesta noite, termos
as informações necessárias para que continuemos a nossa caminhada de luz. Muito obrigada, que assim seja. E dando eu as boas-vindas, meu nome é Leatrice Colli Ribeiro Pedroso, tem um monte de nomes, assim, mais conhecida por Lea, aqui em Porto Alegre, na Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz. Eu agradeço imensamente o carinho do convite para estar com vocês. E hoje eu quero conversar sobre o início lá do nosso Evangelho, quando Jesus nos diz que o reino dele não é deste mundo. E muitas vezes a gente fica pensando que quando ele fala meu reino não é deste mundo, assim, está tudo tão distante, parece tudo tão longe de nós. E se nós realmente formos pensar, é muito mais fácil do que nós imaginamos, nós realmente trazermos para dentro de nós e para perto da nossa vida este reino que ele fala que não é deste mundo. Por que isso? Porque quando nós vemos o mundo em que nós vemos, claro, toda essa materialidade, não é? Nós vemos as roupas, nós vemos a alimentação, nós vemos a tecnologia, nós vemos vários elementos que constituem a materialidade, que já existia na época de Jesus, claro, não com toda essa tecnologia como nós temos, mas já existia. Só que quando Jesus esteve aqui conosco, nos lembrando que nós somos luz, ele, claro que tinha toda essa materialidade, não tão tecnológica como nós temos hoje, mas ele trazia uma mensagem muito importante, que era a mensagem do coração e a mensagem do pensamento. Ele trazia a informação para nós, que nós nos lembrássemos que nós trazemos toda uma série de sentimentos e pensamentos que não são diretamente ligados a este mundo físico. Claro, nós temos os aspectos de que nós precisamos cuidar deste corpo físico, nós precisamos alimentar, nós precisamos vestir. Hoje em dia nós precisamos outros elementos um pouquinho diferentes do que existiam na época que Jesus veio, que é um trabalho, principalmente para quem mora em cidade maior, como é o caso aqui em Porto Alegre, que nós temos muitas atividades, e elas são normalmente mais movimentadas, vamos dizer assim, que numa cidade menor. Nós, às vezes, perdemos o sentido do que é este reino que Jesus veio nos mostrar, que é essa questão do nosso coração, do nosso interior. Tanto que, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, né, mentores, nossos amigos, aonde está inscrita a lei divina? E ele diz, na consciência. Por quê? Porque quando Jesus nos mostra que o reino dele, ele está dentro do coração e do pensamento, ele quer dizer exatamente isso. Vocês já estão trazendo a informação na consciência. Este reino que eu quero mostrar para vocês, ele sempre existiu dentro de vocês. Vocês não estão se dando conta dele porque vocês estão muito na matéria, prestando atenção só ao que estes olhos conseguem ver e o que estas mãos conseguem tocar. É interessante nós analisarmos isso. Aí, quando ele traz essa informação para nós, ele estava se referindo a quê? Quando a gente vai falar com uma pessoa e a gente não está bem com essa pessoa, ele diz assim, vai lá e te harmoniza com aquela pessoa. Não briga com ela, não mata, não trai, não desarmoniza a tua própria vida, porque o meu reino é feito disso. Interessante. O meu reino é feito de harmonia, o meu reino é feito de amor, o meu reino é feito de cooperação, coisas que nós já trazemos dentro de nós. A questão é nós colocarmos em prática num reino material em que isso não aparece. Como assim não aparece, Léa? Vejam só.
Quando Jesus esteve aqui, ele veio numa sociedade muito mais, e eu vou usar a palavra na falta de uma melhor, mais primitiva, principalmente no sentido tecnológico. Principalmente no sentido tecnológico. Porque era uma sociedade onde o poder bélico, ou seja, o poder das armas, dominava, né? Eram os romanos que estavam dominando, ou seja, nós continuamos tendo poderes bélicos dominantes no nosso mundo, tá? A alimentação, a instrução e a medicina da época eram muito pobres. Nós continuamos com locais nesse mundo que o acesso a esses três elementos continua sendo pobre. Nós tínhamos várias informações que as pessoas, obviamente, elas diziam, mas se eu não tenho comida, como é que eu vou ficar, sei lá, dizendo para o meu irmão, oh, eu te dou a mãe, vamos adiante, vamos ver se a gente acha comida. Este corpo físico, ele está sentindo falta de algo para sustentá-lo. Como é que eu vou me lembrar que existe um outro reino dentro de mim para fazer diferença na minha vida? Primeiro que eu nem sei que esse reino existe. E o que Jesus veio lembrar? Ele veio lembrar o espírito, ele veio lembrar a alma de que esse reino existe. Mas essa cabeça física aqui não tinha essa lembrança. O que aquelas pessoas conheciam? Elas conheciam a dominação romana, elas conheciam a pobreza, elas conheciam a doença, elas não conheciam nada que fosse feliz no sentido mais próprio da palavra. Como é que elas iam entender que existia um outro reino, que ele veio dizer, meu reino não é deste mundo, porque elas não sabiam como acessar esse reino. E aí a gente se pergunta, nós como espíritas hoje, seguidores dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós nos perguntamos assim, como eu faço para acessar este reino? Já que ele não é deste mundo, mas se ele não é deste mundo e eu estou nesse mundo, então eu não vou fazer nada para acessar, como é que eu vou acessar esse reino? Aí quando ele nos diz, meu reino não é desse mundo, mas tu acessa esse reino pela paz, pelo amor, pela tolerância, pela disciplina, pela harmonia, pela amizade, pela cooperação, a gente fica se perguntando assim, mas qual é o sentido? Por que ele diz que o reino não é do mundo, mas nós estamos aqui no mundo e ele quer que a gente faça tudo isso? Porque a verdade é que esses reinos, eles estão unidos. Eles não estão separados. Nós não somos seres separados. Nós somos seres que estamos unidos. Haja vista que o nosso espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo físico estão aqui agregados, vivendo neste plano encarnado e no desencarnado também, mas neste plano material deste orbe. Portanto, quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, ele está se referindo apenas aqui. Aquela materialidade que a gente enxerga não é só do que é composto o reino dele. Que o reino dele inclui os aspectos emocionais, sentimentais, mentais, espirituais, basicamente. Só isso. E nós juntarmos tudo isso é que faz com que nós estejamos vivenciando o reino dos céus, como a gente diz, aqui, nesta materialidade 3D, nesta materialidade deste planeta, que é a nossa casa, a nossa escola, o nosso hospital, a nossa lembrança de que nós somos luz enquanto espíritos que estamos aqui, nesta encarnação, para nos lembrarmos o quanto nós somos especiais na criação do universo inteiro.
Aí, quando a gente entende um pouquinho mais esse aspecto de que Jesus nos disse que nós fazemos parte do reino dele e que o reino dele não é só essa matéria, nós conseguimos começar a entender que tudo que nós fazemos de melhor para nós e para o nosso irmão, seja ele o irmão físico da família material, seja o irmão meu vizinho, seja o irmão que está na rua, seja o irmão que está no meu trabalho, qualquer irmão, e que eu vou me harmonizar o máximo possível com ele, eu começo efetivamente a entender o que Jesus quer nos dizer com o meu reino não é deste mundo, porque este mundo material, o que vocês enxergam, ele está incompleto. Ele é apenas uma pequena parcela de todo o meu reino. Especial isso, não é? E aí a gente compreende o quanto é fácil a gente fazer parte do reino de Jesus. Porque quanto mais nós nos melhorarmos, quanto mais nós nos harmonizarmos conosco, quanto mais nós nos harmonizarmos com os demais que estão nesta caminhada junto conosco, mais fácil se torna nós materializarmos este reino de Jesus aqui, complementando esta matéria na qual nós já estamos inseridos. E aí realmente se torna muito mais fácil compreender os exercícios que ele nos deixou. Tipo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu me amo? Quando Jesus veio, ele nos deixou não só, não é, entre aspas, esses exercícios, quanto ele exemplificou, ele deu exemplo de como fazer isso. Ele foi lá e ele ajudou as pessoas a se curarem. Ele foi lá e ajudou as pessoas a se alimentarem. Ele foi lá e ajudou as pessoas a caminharem. Sempre dizendo para elas: a tua fé te curou. Quem é que fez? Eu? Quem faz é o meu Pai. Ou seja, o universo tem toda um, todo um processo, todo um manejamento, que eu simplesmente estou usando os elementos do universo e aplicando esses elementos para que vocês enxerguem as coisas que acontecem. O que nós chamamos de milagre simplesmente era Jesus, com o conhecimento de como fazer a manipulação dos elementos, a partir do que ele desejava, do que ele pensava, mas com a colaboração importantíssima de quem? Daquele que estava ali solicitando ajuda. A tua fé te curou. A tua vontade de crescer é que transformou a tua própria vida. Isto é um pedacinho do meu reino sendo mostrado para vocês, para que vocês aprendam a incorporar isso no dia a dia. Não é longe, não é num outro planeta, não é do outro lado do universo, não, é aqui, dentro de nós. E nós conseguindo colocar para fora, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, transformados em movimento, através dos nossos sentimentos, da acolhida que nós damos a nós e aos nossos irmãos. Ah, Léo, mas tem muita coisa para fazer, isso é complicado, é difícil. Gente, se nós pararmos para analisar que se nós fizermos um pouquinho a cada instante que nós nos dermos conta que nós estamos materializando esse mundo, este reino de Jesus aqui, cada vez se torna mais fácil. Eu costumo dar o seguinte exemplo, assim. Não é o meu caso, tá? Eu não tenho um vizinho chato. Mas eu costumo dizer assim, que geralmente alguém tem um vizinho que não gosta muito, que é um vizinho chato, alguém que incomoda. E quando a gente enxerga, a gente já diz, ai, credo, lá vem aquela... E a gente amarra a cara, né? Fica sério, passa, que não sei. Às vezes até vira, não é? O rosto e diz, eu não quero enxergar esse vizinho.
Mas se nós compreendermos que parte do reino de Jesus está em nós materializarmos os ensinamentos dele, o que nós vamos fazer? Tudo bem, eu posso não gostar daquele vizinho, mas eu compreendo que, se Jesus disse que parte do reino dele está dentro de mim e parte da materialização desse reino é eu começar a me harmonizar com aqueles que estão à minha volta, eu posso, a cada vez que eu enxergar esse vizinho chato, nas primeiras vezes, pelo menos, não amarrar a cara. Eu já deixo uma cara mais simplesinha. E vai passando. Numa segunda, numa terceira, numa quarta vez, eu pelo menos já não amarrei a cara, não é? Aí, devagarinho, quando uma outra vez, lá pelas cansadas, eu já estou acostumada, a pelo menos não estar de cara amarrada com esse vizinho, eu começo a dar um meio sorriso. Não preciso escancarar, porque realmente eu não vou ser hipócrita, entre aspas, de estar lá dando beijo e abraço em alguém que ainda não é a minha, não é a minha vibe, não é minha, eu não consigo ainda. E com o tempo, com o passar do tempo, eu posso dar um bom dia, boa tarde, boa noite, assim, de dentes meio cerrados, assim. E eu vou trabalhando isso. Vai chegar um dia que o bom dia, o boa tarde ou boa noite vai sair mais simples. E eu estou materializando este reino de Jesus aqui, por quê? Porque primeiro eu estou harmonizando dentro de mim essa situação. Essa situação passa a ser algo mais fácil de eu lidar. Até que vai chegar o dia que, junto com o bom dia, o boa tarde ou boa noite para aquele vizinho que antes eu nem suportava olhar, eu já vou dar um sorriso. Bom dia. E dentro de mim as situações estão mudando, porque eu estou harmonizando, eu estou trazendo este reino de Jesus efetivamente para o meu dia a dia. Ah, Marlé, isso aí pode levar anos. Não importa. Há quantas encarnações nós estamos fazendo esse exercício de nos harmonizarmos conosco? Que são alguns anos ainda dentro desta encarnação, para eu trazer um pouquinho mais para dentro da minha vida, para dentro da vida da minha sociedade, da minha cultura, da minha comunidade, esse reino que Jesus nos disse. Meu reino não é daqui, porque o meu reino vocês ainda não estão vendo, porque vocês não estão olhando para dentro de vocês. Vocês não estão pesquisando lá naquele espírito que encarnou nesse corpo físico, quem são vocês de verdade. Claro, ele não podia falar desse jeito, como é que ele ia dizer, olha, vocês são espíritos encarnados, que ele não tinha como falar, as pessoas não tinham esse conhecimento. Tanto que a palavra encarnado, ela é muito recente. Ela é conhecida para nós a partir do advento da doutrina espírita. Então, dentro da história da humanidade, é criança essa palavra. Nós falarmos, por exemplo, em física quântica, que ela diz assim, ó, vocês estão cocriando o mundo de vocês, era o que Jesus dizia lá. Meu reino não é desse mundo. Se vocês começarem a pensar nas coisas boas, vocês vão materializar o meu reino aqui. O que a física quântica nos diz? Vocês cocriam tudo que vocês têm na vida de vocês. Vamos cocriar, então, as coisas mais agradáveis, as melhores, as coisas boas, as harmonias. O que Jesus dizia? Tragam o meu reino para cá, porque o meu reino é isso. É vocês se harmonizarem, é vocês estarem juntos. Quantas vezes vieram perguntar para ele, o que eu faço para entrar no teu reino? O que ele dizia? Vai lá, te dá bem com teu irmão, vai lá, não fica com o supérfluo, pega o supérfluo que tu tem de dinheiro, de comida, de roupa, distribui, te harmoniza com as outras pessoas. Ele não dizia isso? Ele não dizia para as pessoas, não, tu tem que largar daqui tudo isso assim e começar uma viagem de milhares de quilômetros para ir não sei para onde? Claro que não. Porque o reino dele não é assim. O reino dele sai daqui de dentro. Ele coexiste dentro de nós.
Então ele dizia exatamente isso. Vai lá e para de brigar com teu irmão. Te harmoniza com teu irmão enquanto está ainda nessa caminhada. Por quê? Isto faz parte do meu reino. É interessante nós raciocinarmos como Jesus quis nos mostrar o reino dele. Quando disseram, tu é um rei? Sim, eu sou um rei. Mas não é isto aqui. Ou seja, não é aquilo que está ali. Não é o poder bélico, não é o poder material, não é as pessoas sendo massacradas, as pessoas sendo judiadas, não é a falta de alimentação, que era o que as pessoas enxergaram e que nós ainda vemos. É a primeira coisa que qualquer um de nós vê, porque é material, é o que nesses olhos físicos vem. Só que se nós começarmos a realmente observar todos os ensinamentos que ele nos trouxe, o que ele disse? Em resumo, resumo, resumo. No momento em que vocês começarem a aplicar tudo isso que eu estou lembrando quem? O espírito de vocês que já sabe disso, vocês começarem a aplicar nessa parte material, vocês vão começar a observar o meu reino aparecendo. Porque ele está aqui dentro de vocês. Vocês é que tem que colocar para fora. Porque ele não é do mundo material como vocês conhecem. Ele é do mundo material da criação de amor, da criação de harmonia, da criação do belo, do bonito, do agradável, da cooperação entre todos. Este é o meu reino. E ele coexiste com este reino que vocês conhecem. Ele não é separado deste reino. Tanto que, se fosse separado, ele não tinha vindo para cá nos lembrar desse pequeno detalhe técnico de que o reino dele está dentro de nós. Ele não teria vindo, e não faria sentido. Então, eu quero deixar para nós esta outra forma de nós analisarmos o reino de Deus. O reino que Jesus disse não é deste mundo, não é deste mundo como nós conhecemos o mundo. É deste mundo como nós podemos estar criando o mundo, trazendo a harmonia, trazendo o amor, construindo pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho, tudo o que há de melhor que nós queremos, nós desejamos, veio nos lembrar, na verdade, que nós podemos fazer e nós estamos fazendo. Então, eu quero deixar esta forma de analisar como é que é o reino de Jesus. Eu estou fazendo a minha parte em trazer este reino para cá, para esse planeta, para essa vida que eu já tenho. Afinal de contas, foi ele que nos disse: vocês têm capacidade de fazer o que eu estou fazendo nesse momento e maiores coisas ainda. Ou seja, no momento em que ele diz isso, ele diz: vocês têm toda a capacidade de transformar isso que está, meu reino, que eu estou dizendo que existe isso, aqui, nesse dia a dia, nesse momento, através das boas ações, das melhores ações, da compreensão de que tudo isso faz parte do meu reino. E que não é necessário destruir para reconstruir materialmente falando. Mas sim, é necessário eu rever estes conceitos que vêm sendo passados e compreender que para eu ter esse reino, eu vou ter que abrir mão, claro, de determinados conceitos que não são parte desse reino para poder trazer os outros. Ou seja, eu tirar o ódio, o rancor, a tristeza, a mágoa e inserir, né, a harmonia, a vontade de mudar, a capacidade de me harmonizar comigo e com o outro, a efetiva
condução da minha vida de uma forma a não estar prejudicando o outro, nem a mim, porque, em primeiro lugar, eu vou trair a mim mesmo. Eu quero um mundo melhor, mas eu sou a primeira a fazer mal. Qual é o mundo melhor que eu estou querendo? Então, eu estou traindo a mim mesma, em primeiro lugar. Então, essa reflexão, ela é interessante, porque depois, quando a gente começa a ler todo o restante do Evangelho, a gente vai encaixando melhor esses pequenos exercícios que ele nos deixou, justamente para que a gente faça essa interação do que é o emocional, do que é o mental, do que é o desejo, vamos dizer assim, com a materialidade. Efetivamente transformar aquilo que nós já trazemos no nosso coração na nossa atividade diária. Então, agradecendo a vocês a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco desse momento. Eu quero agradecer também aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, desta casa espírita, que nos acolhe tão amorosamente, no nosso planeta lindo, maravilhoso, fantástico, que também nos acolhe para que a gente possa continuar a nossa caminhada de cura, de ascensão. E vou pedir que a gente feche novamente os nossos olhos, que a gente respire profundamente e que a gente simplesmente agradeça. Agradeça a imensa oportunidade que cada um de nós tem, encarnado ou desencarnado, de estar neste momento, neste orbe, fazendo a nossa transição, o nosso melhoramento, construindo o reino do nosso irmão e mestre Jesus aqui na Terra, para que todos nós possamos, em harmonia, em amor fraterno, continuar evoluindo, crescendo, transformando a nossa vida e a vida de todos que estão conosco em mais luz, em mais amor, em mais harmonia. Que todos nós, nesse momento, estejamos recebendo do plano espiritual muita paz, muito amor, muita coragem para continuarmos a nossa jornada diária. Muito obrigada, que assim seja. Gratidão a todos.